Boa, continuando aqui, vamos fazer a parte do uso da crase. A crase também é algo que cai muito, tá, na acentuação, beleza? Acho que é um dos acentos que as bancas mais cobram e a IBAN também não fica de fora. Bom, a crase é, para quem ainda não sabe, a contração de duas letras A, tá bom? Toda vez que dá uma entonação de A, uma entonação um pouco mais prolongada da letra A, é onde a gente faz o uso da crase, tá bom? Aquela, aquele, tá? Aquela, quando você muda a entonação aquela, dá a impressão de que você está esticando a letra A. Então a gente ali vai dar a entonação da crase, fazer o uso da crase. Usamos crase quando o termo anterior exigir a letra A ou quando o termo posterior for do gênero feminino, tá bom? Essa parte do gênero feminino presta bastante atenção, tá? No uso da crase, porque se uma palavra, se você quer saber se usa crase ou não usa crase naquela letra A, que é a junção da letra A, preposição, com a letra A, conjunção, acho que é isso mesmo. Não, com a letra A, artigo. Me desculpa. A letra A, ela é a preposição e o artigo, tá? A soma dessas duas, a união dessas duas é que faz a gente utilizar a crase. Não tem letra A conjunção, eu tô fumando maconha. Peraí, aqui. Gênero. Gênero feminino. Para você saber se ali vai crase ou se não vai crase antes daquele gênero feminino, uma palavra de gênero feminino, você substitui por um gênero masculino. Se ali onde está o A couber o ao com A, o, couber um ao, quer dizer então que vai uma vírgula, uma crase. Quer dizer que vai uma crase. Então, você substituiu a palavra feminina, que antes dela vinha a letra A. Se couber, trocou por uma palavra masculina, coube um ao, então vai a crase, tá bom? Eu já falo a vírgula novamente. Também quando indicar as horas, às 10 horas, às 9 horas, entendeu? Por quê? Porque se você troca às 10, às 11, às 8, às 9, se você trocar por ao meio-dia, entendeu? Substituiu por ao. Então, 12, aí você coloca ao meio-dia, ou seja, todas as outras, às 15, às 16, entendeu? Você entendeu? Vai crase quando você vai informar as horas. Nas expressões, a moda de... Você vai comer um bife a cavalo. Você viu uma pintura a Da Vinci, entendeu? A Leonardo da Vinci. Então, toda vez que a gente vai falar a moda de, ao modo de, a gente usa o a craseado, tá? Locuções femininas. As locuções femininas, por exemplo, à noite, à direita, tá? Às pressas. Então a gente usa também a crase no A, porque a locução feminina, se a gente trocar a noite por ao dia, a gente já viu que já trocou o A pelo ao. À noite, ao dia, tá bom? Então você já vê que essas expressões aqui você grava, é bom você gravar à noite, à direita, às pressas, tá? No restante, não se usa crase, tá? Antes da palavra de gênero masculino, não se usa crase. Tem um A e depois dessa letra A vem uma palavra de gênero masculino, não se usa crase, beleza? Não se usa crase. Pronomes de tratamento feminino, não se usa crase. Pronomes de tratamento feminino não se usa crase. A gente vai ver uma outra parte de pronome, mas no pronome de tratamento feminino você não usa crase. Antes de numeral, cardinal, não se usa crase também, tá bom? Se vê a letra A antes do número 1, antes do número 2, do número 3, numa frase lá, você também não vai usar frase antes, não vai usar crase antes do numeral. Aqui a crase opcional.
antes de pronomes possessivos femininos, tá bom? Crase opcional, pode colocar crase ou não pode, você só tem que saber pronomes possessivo feminino. Pronome possessivo, você sabe que quer dizer que algo é meu, algo me pertence, certo? É possessivo, de posse, sinônimo de posse. Então, antes de um pronome possessivo, a crase ela é opcional, você pode usar como não usar. Essa parte, pessoal, é muito importante você saber, por causa da interpretação de texto. Às vezes você vai se deparar com esses assuntos e aí você vai ter que dizer se ali há uma crase ou não há crase, tá bom? Ou se o uso da crase está correto, se o uso da crase está errado, assim como na questão da vírgula, se o uso da vírgula em tal questão está correto, se o uso da vírgula ali está errado, é assim que você vai identificar nos textos por conta da interpretação. Em nomes próprios femininos, antes de nomes próprios femininos, também não se usa crase, tá bom? Ele só é um nome feminino, tá? Só é um nome feminino, não é uma palavra feminina. Antes de palavras femininas, a gente sabe que usa. Agora, antes de nome próprio quer dizer nome de pessoas, nome de avenidas, que também é nome de pessoa, né? A gente não usa uma crase. Depois da preposição até eu tô até a palavra até, tá bom? Depois da preposição até não se usa crase. Deixa eu ver. A crase nos pronomes indicativos, como eu dei o exemplo logo no comecinho do vídeo. Aquela, aquele, tá? Por exemplo, eu ajudei aquela, eu tô indicando, eu ajudei aquela velhinha a atravessar a rua, coisa que você vai fazer muito na sua guarda municipal. Eu ajudei aquela velhinha a atravessar a rua, eu ajudei aquele velhinho a levar suas sacolas. Então, pronomes indicativos, aquele, aquela, aquilo, tá bom? Nesse sentido, você vai utilizar a crase. Pronomes relativos, a qual, as quais, você também vai utilizar o uso da crase. Pronomes de tratamento não tem crase, aqui ó, exceto, tá bom? Como a gente falou aqui, ó, pronomes de tratamento feminino, deixa eu ver onde eu anotei, pronomes de tratamento feminino não se usa crase. Aí a gente vem para as exceções. Lembra lá da Constituição Federal que nem o direito é absoluto? Então, nem todo pronome é absoluto, tá? Então há uma exceção nos pronomes. Cadê aqui? O pronome de tratamento feminino, com a exceção de senhora, senhorita e dona. Antes de senhora, antes de senhorita e antes de dona, você usa a crase, tá bom? A crase em nome de lugares. Caraca, essa aqui acho que é a mais famosa que todo mundo sabe, cara. Tipo, se vou a, crase no a, né? Aqui, se vou a, crase no a. Se volto de, crase pra quê? Então entenda, por que isso? Porque se você, aqui tratando-se, vamos dizer, em nome de cidade, vamos dizer, eu vou a Paris, ou volto da Paris, vou à França, volto da França. Você está entendendo? Se eu vou a Paris, eu volto de Paris. Se eu vou à França, eu volto da onde? Voltei da França. Não tem como dizer eu voltei de França. Eu voltei da França. Então, no caso, eu vou à França, quer dizer, eu vou utilizar a crase, porque eu vou a e volto da, beleza? Agora, se eu fosse a e voltasse de, eu vou a Guarujá. Tá correto, você vai a Guarujá, só que você não volta da Guarujá, você volta de Guarujá. Tá? Tudo bem que aqui a gente situa a nossa cidade como a minha Guarujá, a nossa Guarujá, e não o meu Guarujá, a gente situa dessa forma. Porém, se você falar eu volto da Guarujá,
você vai estar errado. Mas se eu disser eu vou a Bertioga, eu vou a Bertioga e eu volto da Bertioga, já está correto. Então, se eu vou a e volto da, então eu uso crase no a. Mas se eu vou a Guarujá e volto de Guarujá, está errado, não tem crase. Se eu vou a Santos e volto de Santos, não tem crase. Se eu vou a Cubatão e volto de Cubatão, não tem crase. Então, se você está em dúvida antes de um nome, de um lugar, de uma cidade, onde você vai viajar, onde você vai passear, onde está escrito no texto, fulano foi a tal lugar, você já pensa, ele foi a tal lugar, peraí. Você lê para você mesmo, eu vou a tal lugar, eu volto da tal lugar, ou eu volto de tal lugar. Faça esse raciocínio você mesmo e você vai descobrir. A crase é uma coisa muito fácil, como diz no ditado rebuscado, é supimpa, que meu irmão tanto diz que eu sou muito brega. Mas é supimpa, cara, a crase é uma coisa excepcional, é muito fácil, é muito fácil. Quando você pega a manha da crase você arrebenta, ninguém te enrola mais nesse negócio de crase. Eu vou te falar, a crase faz você ganhar às vezes 2, 3 questões. Aí, que questão de acentuação e pontuação, galera, é muito fácil. Muito fácil, tá bom? Então você assimila e junta aquilo com a interpretação de texto, e aí junta a acentuação e a pontuação, você já consegue matar muitas questões, basta você ler com calma, tá bom? E eu vou mostrar, depois no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente faz para ler, no próximo. No próximo, deixa eu ver assim, no próximo não, eu tenho bastante tempo, cara, aqui ainda no meu vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês vão fazer. Tem anotação não, ao vivo o bagulho. Você vai fazer leitura do texto, você vai fazer assim, ó. Você vai começar o seu texto, a sua prova, lá tem interpretação de texto na prova de português, que é uma maravilha, na IBAN sempre tem interpretação de texto. E aí você vai começar lendo o seu texto, lindo, maravilhoso, não vai não, deixa o teu texto para lá, não pega o texto agora, você vai primeiro nos enunciados, pessoal. Eu podia falar isso aí só lá na frente, mas eu vou falar para vocês agora, para você já trabalhar isso na sua cabeça, é melhor. Você vai lá nos enunciados, mas Alex, o que é enunciado? Enunciados são as questões. As questões se chamam enunciados e aprendam porque a IBAN utiliza muito linguagem rebuscada, linguagem mais antiga, linguagem mais culta. A IBAN ela gosta de explorar essa parte da linguagem culta do nosso país, tá bom? Da nova escrita. Então, você vai lá no enunciado. É o enunciado da questão lá, ele está dizendo, isso, isso e isso. Por que você não vai direto no texto? Porque muitas das vezes, você já conhecendo acentuação, pontuação, vírgula, etc., você conhecendo alguma coisa de gramática, você já consegue resolver a questão, às vezes, sem ler o texto, sem precisar ler o texto, porque às vezes eles estão pedindo algo tão básico e tão simples, que se você já lê a questão ali, e você já souber, você já mata ela no caminho, você não precisa ter o trabalho de fazer a leitura do texto, que você vai ler ele às vezes 1, 2 vezes, né? Eu aconselho ler 2 pelo menos, mas às vezes você vai precisar ler mais, então você não precisa ir direto no texto, vá na questão primeiro, busque o que a questão está querendo, vá 1, 2, 3 questões, entendeu? Se você perceber que a resposta está lá no texto, você vai para o texto buscar, mas se não, você consegue resolver dali mesmo. Tá bom? Então você economiza tempo. Na prova, o importante é você economizar tempo, porque às vezes você vai precisar de tempo no final da prova e você não vai ter. Então, economiza, vai ali tranquilo enquanto sua cabecinha tá fresquinha, tá de boa. Aí depois leu as questões, viu que dá para resolver sem ler o texto, e o que não dá, você vai lá no texto agora. Agora a gente vai lá no texto, vamos pegar o texto, vamos fazer a leitura simples do texto, uma leitura simples, calma, tranquila, vai demorar aí, às vezes 3 minutos, 4 minutos às vezes, mas você vai fazer uma leitura tranquila ali do texto. Isso eu me baseio dependendo do tamanho do texto, tá bom? Você faz a leitura do texto, e aí você fez uma leitura superficial, tranquila, beleza, agora nós vamos fazer uma segunda leitura pontuando qual é o título do texto, sobre o que o texto está falando, tá? Sobre o que o texto vai falar, sobre o que o texto está passando para mim, qual é a mensagem que o texto quer me passar.
E você vai sublinhando, você vai marcando as palavras ali, você vai marcando as palavras importantes, você vai marcando ali as palavras que são verbo, você vai marcando os sujeitos, você vai marcando os substantivos, você vai começar a marcar as pontas, as partes específicas no texto, aquilo que chama a atenção, tá bom? Toda palavra que está chamando a atenção, você vai marcando, você pega ali um trechinho onde tem uma vírgula, onde tem um ponto, onde tem 2 pontos, onde tem um acento, você vai marcando tudo e aí você consegue destrinchar, você vai pegando as partes importantes. Quais são os trechos mais importantes? Toda vez que o texto chama a atenção para algo, o texto chamou a atenção para alguma coisa, você marca aquela palavra, você marca aquele trecho, aquele parágrafo, tá bom? Que aí você vai ficar mais fácil para você vir e interpretar aquilo ali. E às vezes ele vai te pedir uma questão simples, mas se você não leu direito, não marcou direito o que tinha que marcar, você já acaba ficando nervoso. Então faça isso, não comece uma prova já pelo texto. Comece uma prova primeiro pelos enunciados. Dos enunciados você tenta responder o que você souber. Se você não conseguiu resolver nada pelo enunciado ali, aí você vai lá até o texto, faz uma leitura com calma e depois você faz uma segunda leitura pontuando ali cada ponto mais específico, tá bom? A contextualização, você vai conseguir interpretar aquele texto rapidinho. Porque se você perde muito tempo lendo o texto, às vezes tem questão ali que você ia ver que você conseguiria resolver sem o texto, entendeu? E na IBAN tem muito disso, muita coisa você consegue resolver, você vai te perguntar algo simples, algo básico, e você vai lá, põe e resolve, já mata aquela questão, já se livra dela e vai ler o restante do texto com tranquilidade, com calma, tá bom? Pessoal, ficou com dúvida em algum trecho do texto? Não responde ali na hora, não chuta ali na hora. A chute a gente vai deixar para o final, tá bom? Não chuta, deixa ali paradinho, vai fazer outra coisa. Depois a gente volta lá naquele texto lá de novo, tenta rever, entendeu? Você terá 3 horas de prova, não vale a pena você ficar esquentando a cabeça no início da sua prova. Se você começar a esquentar a cabeça no início da tua prova, vai acabar contigo, com o teu raciocínio. Isso eu estou falando da parte de português, na parte de matemática a gente vai mexer, que já é outra seara, beleza? A gente vai deixar para depois. Essa é a parte de português, da interpretação de textos. Tá bom? Vou ver o que a gente consegue fazer aqui para poder jogar mais outro material para você daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, assim, hoje ainda, porque daqui a pouco eu tenho que mexer massa, fazer concreto, tá? Mas é por aí, tá bom? Então, o importante é você concentrar no uso da vírgula, que foi o que passei para você hoje. Tira o dia para ver esse negócio de uso de vírgula, uso de crase, tá bom? Os vídeos explicativos sobre esses 2 assuntos aí são curtos, são vídeos aí que às vezes você vai achar por 10, 15, 20 minutos aí, entendeu? Por exemplo, eu levei 8 minutos, 9 minutos para falar da crase para você. Você vai achar coisas bem explicativas, anota bastante para você poder ver e rever e fazer o seu resumo e levar na sua mochila até no dia que você for fazer a prova lá, senta na calçada antes de entrar para fazer a sua prova e dá uma olhadinha, como é que eu uso vírgula, como é que eu uso crase, coloca cada um numa folha, ó como é que eu anoto, vou mostrar para vocês aqui. Ó, crase, tá vendo? Eu anoto assim, ó, crase, ó, tá vendo? Do outro lado aqui, ó, bem separadinho, vírgula, esses negócios assim, esse material é a mesma coisa que eu faço, eu levo o meu rascunho para o caminho da prova. Se eu vou de ônibus, eu vou lendo. Se eu vou de carro, eu faço um áudio, eu coloco o áudio para eu ir ouvindo, entendeu? Então, isso vai ajudando, pessoal. São técnicas que me ajudam. Muitas das vezes eu não tenho tempo, às vezes, de estudar algum ponto específico, quando principalmente cai aquelas questões de atualidades, por exemplo. Às vezes eu não tenho muito tempo para estudar atualidades, então o que eu faço? Eu vou escutando muito jornal, e aí quando chega um dia antes da prova, algo que cai muito de atualidade, eu pego lá, eu baixo o áudio, e aí eu vou ouvindo no meu carro. Muito costume de fazer isso daí. E em Santos, cara, pra você ter ideia, muita questão de atualidade eu respondi, porque eu peguei o vídeo, baixei o áudio, fui ouvindo no carro, chegou lá, caiu algumas questões exatamente disso aí. Então, muitos macetes que a gente passa, utiliza porque vai valer a pena para você garantir ponto na sua prova. Beleza? Até a próxima aula. Fiquem atentos e a gente vai falar sobre acentuação. Eu vou marcar aqui porque a gente vai falar sobre acentuação. Beleza? Até, pessoal!